Espírito Santo, nunca nem ouvi falar que existe Espírito Santo, foram batizados e ali não só falaram em línguas, como profetizaram. Quantos acreditam que o Espírito Santo ainda concede línguas e ainda usa em profecia? Quando Paulo disse, a partir de hoje eu só prego a palavra, eu só prego o reino de Deus, Deus segurou na mão de Paulo. E a Bíblia diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quem faz a obra é Deus, mas Ele sempre conta com alguém. Não é a mão de Deus que vai fazer, é a sua mão que Ele vai usar. Quando querem ser usados por Deus, levante a sua mão. É a sua mão que Deus vai usar. Mas o ministério era tão grande que não tinha como Paulo colocar a mão sobre a cabeça de todo mundo. Então ele dava os lenços, os aventais, o povo levava. E não mas a fé do povo no nome de Jesus fazia as enfermidades irem embora. Aí os filhos de um certo sacerdote chamado Seva, pensando que o nome de Jesus era Efésios Gramata, fórmula mágica, foram dizer para o endemoniado: eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. E assim, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu sei quem é Jesus. E bem sei quem é Paulo. Mas você quem é? Levaram uma surra. O temor de Deus, porque Deus, não sei você, mas Deus às vezes nos assusta. Caiu o temor de Deus no meio da cidade de Éfeso, tão grande, mas tão grande, que Deus fez foi coisa tão grande, que quem era novo convertido, mas ainda tinha dentro de casa lá o seu livrinho, faça você mesmo sua macumbinha, como trazer a pessoa amada em uma semana, aquele livro lá de macumba que estava guardado, o povo tirou, jogou para a rua, juntou e fez uma fogueira. Porque com Deus não se brinca. Da deusa Diana ficam revoltados e fazem uma reunião, porque o reino de Deus está incomodando. E a reunião era mais ou menos assim: esses homens estão nos perturbando, e pior, a de ser que a grande Diana dos Efésios, que caiu do céu, dada por Júpiter e adorada no mundo inteiro, cai em descrédito, e pior, a nossa prosperidade vem acabar, porque ninguém mais está querendo comprar o que a gente está fazendo. Tem gente que vai ter que abrir falência quando o reino de Deus começar a se manifestar neste lugar. O que dava lucro errado não vai dar mais lucro, porque o reino de Deus vai invadir essa cidade hoje. Só que aí, irmão, o que acontece? É sério. O povo se reúne e um judeu que não tinha nada a ver com a história, pensando que os inimigos dos cristãos iam se voltar contra o judeu, diz assim:
E Paulo tem que sair da cidade de Éfeso. Paulo sai da cidade de Éfeso. E no texto que nós acabamos de ler, no capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo manda chamar de Mileto os presbíteros de Éfeso. Faz uma assembleia ministerial e diz para aqueles bispos, para aqueles presbíteros: olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentarmos o rebanho do Deus vivo. Eu sei que depois da minha partida surgirão de fora muitos inimigos da obra de Deus, mas também no meio de vós surgirão lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Eita! Aleluia, Senhor. Eu não me assusto com os inimigos de fora, eu me assusto com os inimigos de dentro, porque pregam na minha tribuna, porque ensinam o meu rebanho, porque profetizam para o meu povo. Isso me assusta. Paulo pega essa igreja problemática e escreve na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e os versículos: por esta causa te deixei em Éfeso. Vou começar a pregar agora. Quando Timóteo chega em Éfeso, Paulo diz: está vendo essa confusão? Todo mundo querendo me matar, a igreja com esse monte de problema. Te vira, é sua. Eita! Eu estou indo pregar o evangelho lá fora, e a igreja agora está sob a sua responsabilidade, Timóteo. Só para você entender como aquela igreja era complicada, havia falsos profetas na igreja de Éfeso, que a mensagem era a seguinte: casamento não presta, e comer é só arroz e feijão. Sério, esse tipo de comida é pecado. Se comer isso, é pecado. Comer aquilo, é pecado. E se casar, pecou. Era sério. A Bíblia diz, pelo contexto de 1 Timóteo, que haviam viúvas novas na igreja. Maria tinha acabado de morrer na guerra. Só que, em vez de elas se dedicarem à oração, à consagração, à vigília, queria casar. Olha que coisa. Era culto na igreja de Éfeso. As viúvas de 30 e 40 são novas. Com tudo isso, quer casar. Cadê o homem? Quer o homem? Quer o homem? Não podia ter um jovem solteiro na igreja de Éfeso. Todas querem se casar. E Paulo diz: essas viúvas novas, quando o marido morre, fica tudo querem casar, se tornam levianas contra Cristo. Por isso que não aceita nenhuma viúva mais nova do que 65 anos de idade, que tenha lavado os pés dos discípulos, que tenha sido esposa de um único marido. E ele começa a dizer a lista. Sabe por quê? Porque a igreja pagava para as viúvas, e essa viúva nova que recebia salário, está na Bíblia, ia para a casa das irmãs fofocar. Misericórdia. Eram paroleiras e fofoqueiras, diz o texto. Pior do que isso, havia em Éfeso líderes espirituais que, quando iam pregar, abriam aquele texto difícil da Bíblia: fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou Beltrano, e pregava em cima do texto. E quando alguém da igreja não entendia, irmão, explica. Não, isso aqui é muito profundo, você ainda não atingiu esse nível espiritual. Isso aqui é só da gente que faz parte do gnosticismo, que recebemos um conhecimento muito profundo acerca das coisas de Deus. Você não entende isso, então fique para lá. Pior, havia irmã na igreja de Éfeso que queria falar mais alto do que o pregador e do que o pastor. Está na Bíblia. Paulo escreve a Timóteo dizendo: olha, as mulheres, fiquem caladas na hora do culto. Se alguma tiver dúvida, vá perguntar para o seu marido, porque não é correto a irmã falar na hora da igreja, na hora do culto de adoração. Dentro daquele contexto, hoje em dia a mulher prega, a mulher ora, a mulher profetiza e faz a obra de Deus. Agora eu quero que você imagine comigo o primeiro culto que Timóteo dirigiu. Timóteo sobe na tribuna e saúda os irmãos com a paz do Senhor. Só que ninguém dá a paz do Senhor para Timóteo. Timóteo vai pregar, e quando Timóteo vai pregar,
Timóteo diz: será que é porque eu sou filho de mãe judia com a igreja? Será que é porque eu sou circuncidado como um judeu e a igreja é de gentil? Por que eu prego e não acontece nada? Porque eu falo e ninguém dá crédito. O que está acontecendo? Os obreiros ficavam com a lei, meditando para lá e para cá, e Timóteo pregando, e ele não entendia. Depois que ele foi entender a razão, sabe por quê? Pergunta: por quê? Por quê? Porque ele era jovem. Não era porque ele não era bom, não era porque ele orava pouco, não é porque ele não conhecia a Bíblia. O menino conhecia a Bíblia desde a sua meninice. A única razão que ele estava sendo desprezado é porque ele era jovem. Eu quero dizer para você que é jovem, que está sendo desprezado na obra de Deus: não se preocupe não, a sua hora vai chegar. O seu momento vai chegar. Paulo escreve a Timóteo dizendo: ninguém despreza a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis. E eu aprendo neste texto que a única forma de você não ser desprezado é, em primeiro lugar, você ser um exemplo para os fiéis. Olha para o seu amigo e diga: seja um exemplo. Segundo lugar, perseverando. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Por que Paulo disse isso? Porque Timóteo precisava entender que quem não persevera não chega em lugar nenhum. Ele tinha que persistir na leitura pública das Sagradas Escrituras, porque eu aprendi com Deus que Deus honra quem honra a palavra. É por isso que o nome Timóteo significa aquele que Deus honra. Quantos querem ser honrados por Deus? Levante a sua Bíblia, a sua Bíblia. O compromisso que você tem com a palavra, Deus vai ter com você. Vou caminhar para o final da mensagem porque eu quero orar por você. Eu quero que você imagine comigo, sem conjectura. Timóteo, esta carta foi escrita 7 anos depois do concílio de bispos. Timóteo está no seu gabinete pastoral, preocupado com os problemas da igreja, porque pastor se preocupa com o problema da igreja. Timóteo não sabe mais o que fazer, até porque Timóteo, irmão, era tímido. Se as pessoas não respeitam aquele que é ousado, imagina aquele que, não, quer dizer que o culto amanhã vai ser na casa da irmã fulaninha. Quem vai, irmão? Se não respeita. Timóteo era tímido, era delicado, mas era tímido, era meio que medroso, mas era um jovem de Deus, tinha compromisso com Deus. Aí Paulo escreve a carta e Timóteo está lá no seu gabinete pastoral, e ele começa a desenrolar o pergaminho, e ele começa a tremer. Lágrimas começam a cair pelos olhos do moço, porque ele lê o texto que diz: não desprezes o dom de Deus que há em ti. Eu vejo lágrimas caindo nos olhos do jovem pastor da igreja de Éfeso, porque depois de 7 anos de ministério aparentemente fracassado, a primeira coisa que ele pensa é: Deus me abandonou, Deus não está comigo. Se um dia eu tinha um dom, hoje eu não tenho mais, ele foi embora, Deus levou. Mas Paulo não diz: não desprezes o dom que havia, ou porque você desprezou, você perdeu. Ele disse: não desprezes o dom de Deus que há em ti. Você não está andando com debate,
E sabe o que eu aprendo? Tem muita gente desprezando o dom, porque desprezaram a sua mocidade. Eita! Quantos jovens que hoje seriam grandes pastores e optaram pela vida secular, porque disseram: esse ministério não tem futuro, ninguém me valoriza, ninguém me dá uma oportunidade. Mas eu quero dizer para você nesta madrugada: não despreze o dom de Deus que existe dentro de você, só porque alguém está desprezando ou não acreditando.